Fala, torcida São Paulina, começando mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de agora vamos estar vendo aí tudo que o craque Silas disse do São Paulo, que venceu o Cruzeiro no final de semana e teve o sumiço do Arboleda. Enfim, estou trazendo tudo para vocês. Antes de mais nada, já sabe, deixa aí embaixo, deixa seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, tem vídeo no canal todos os dias para vocês curtirem. Vamos assistir o vídeo junto. No final, eu volto, a gente vai falar muito da vitória do São Paulo e do sumiço do Arboleda. Crédito editoriais, deixa na descrição. Se mais enrolação, simbora pro vídeo. José Martínez, né? A gente espera, né, que ele esteja pelo bem, menos porque uma vez que você não consegue falar com o cara, também não dá parece que pelos vídeos ele tá bem. Então, os vídeos estão rolando nas redes sociais, eu já tá bem, convivi, Edu, com um jogador que chegou no treino e cada 2 minutos o cara ia no biberon de água lá. Aí eu falei, pô, tava salgada a carne ontem à noite, né? Como é que foi? Você falava? E aí? Às vezes o cara come um japonês, botou muito molho shoyu, muito sódio. Acaba, né? Eu passo muito por isso. E aí a gente contorna, tal, conversa com o cara, né? Fala, cara, vamos ficar... Agora, o cara desaparecer e, pô, não dá satisfação, como disse o Rui Costa ali, desrespeito com comissão técnica, diretoria, com jogadores, com os companheiros. Porque o Arboleda é bom jogador, não estamos falando bom jogador. Né? Mas, ô Silas, sabe qual é o grande lance que eu acho? O que pega na questão do Arboleda, ele é bom jogador, ele é esse jogador de seleção, ele aproveitou Mas uma ele data já se envolveu FIFA. em algumas polêmicas, então, né? uma data FIFA Camisa para do- ficar lá, a camisa do Rival. Palmeiras, teve outras polêmicas aqui no São Paulo, e o fato é que o Arboleda, o Osmar falava, garotinho, o pessoal fala de você, mas você dá motivo, garotinho, dá tem motivo. isso aí, Ele dá motivo, não dá, Nath? Edu, assim, eu acho que, pelo que a gente sabe, tá? Das informações que a gente tem e do que a gente vai tentando montar desse quebra-cabeça. Uma situação diferente do José Martínez, que jogou, se lesionou e deu um miacher ali durante um tempo. Existe algo entre a parte administrativa e o jogador. Entre a diretoria e o jogador. Aí quem tá com a verdade, eu prefiro não opinar, porque existem duas versões e a terceira parte é a verdade. Eu não sei, mas um jogador que tem contrato com o clube é coisa que você sumiu. Você não responde mais a escala. Que pode acontecer, né? Não sei. Então, O cara e aí? sumiu. você já fez isso, Pratos, na sua vida? Você já sumiu? Já deu miacher? Não, às vezes pode acontecer, mas com profissionalismo. Mesmo sumiço, No com auge da profissionalismo. loucurada, assim, você, pô, foi, Não, mas o assunto é sério. Calma aí, Francisco Diá. Segura a onda aí. Você sumia da escala O pra namorar? Arboleda é o mais antigo jogador do elenco do São Paulo, que mais tempo tem de clube, quero dizer. E realmente é uma situação assim. E o Roger Machado foi perguntado, ele deixou bem claro, falou, é o caso da diretoria. Eu vou colocar e vou trabalhar com quem está aqui. E está certíssimo. Isso não pode abalar o São Paulo. O São Paulo teve uma grande atuação no sábado, ganhou de um time muito bom que está lá embaixo, mas não é time para cair, como é o time do Cruzeiro. E o Arboleda não pode dominar uma situação em que o treinador toda hora tem que ficar provando que tem que superar a rejeição que o domina. O São Paulo joga bem. O Arboleda, se ele não quer ficar no São Paulo, tem um contrato com o São Paulo. Tem muito tempo de casa. O São Paulo certamente já foi muito importante para o Arboleda em outro momento da carreira dele. Veremos o que vai Mas ser o Pedro feito não aí, vai mas jogar mais, tá até no vai ESPN. jogar, não acredito mais não. Tá no ESPN.com. Existe debate, Lembro? É, Pedro, o Dennis Olha lá. Rodman do Chicago Bulls, O ele Arboleda- pediu pro Phil Jackson e o Michael Jordan falou pro Esse treinador, jogava, deixa né, ele ir. Deixa ele ir, ele precisa de folga. O combinado não Arboleda- sai caro. O combinado não sai caro. É. Se ele chega pro Rui Costa e fala, eu preciso dar uma sumida em 10 diazinhos, quando eu voltar, eu vou voltar resolvendo a parada toda. E o Rui Costa fala, beleza? Isso. Agora o cara sumiu, Edu. O cara não responde mensagem ninguém. Ó, Edu tá na escala pro F-Show. Aí ele desaparece, ele não responde ninguém. Me acha? Tem que voltar, Edu. Mas eu posso falar uma coisa pra você? Se essa Ele coisa já de fez, pedir uns dias, 10 dias e eu volto voando, se isso for aprovado, pedirei 10 dias, porque acho que voltarei voando. Opa, se não... De acordo com o Silas lembrou que é o Dennis Rodman. Lembra? O Dennis Rodman, o Arboleda seria o Dennis Rodman do Não, São Paulo. não, é diferente. Como, Não, mas o Romário fazia isso, lembra no Barcelona? Ele tinha os acordos. Ó, eu preciso de 5 dias. Pô, disse mas que todo isso mundo vai aí é ter tudo 3. lenda, viu, Mas não sei o quê. Nath? Ele conta, diz né? mesmo a história Então, do mas carnaval que não inclusive era, isso né? aí não... Eu acho que assim, não... até Agora, aqui mesmo, Edu vira e fala, tô com uma questão aí, dá pra me tirar até domingo, que segunda-feira eu volto com tudo no F-Show? É uma coisa. Aí você vai questionar, pô, tinha que ter liberado, a regra vale pro Edu, vai pra... Agora, você sumido, não tem que ter muito debate. Vai fazer o quê? Você tem contrato, você Agora, é integrante do clube. tem outro papo aí que eu acho que é mais importante. Sumiu por quê? Exato. Essa é a interrogação. Não é, não, tô sendo preterido, não vem jogando. Sumiu por quê? É importante. Não, ele era titular, não era?
Pra mim, o problema não é dentro de campo nem dentro de São Paulo, Edu. Sabe por quê? Do A nada, questão assim, é que a gente aqui não pode achar, né? Exato. É isso exato. aí, Né? é Então, isso, é Ô isso. Silas, mas sabe o que meu pai fala? Ah, Minha mãe falava que eles também. falam pra você? Fala, minha mãe fala, meu pai fala sempre. É o seguinte, eu falo para as minhas filhas. Quando você chega no dia certo, no horário, nunca atrasou no programa. Vou dar um exemplo aqui. Você nunca faltou no F-Show. Aí um dia você fala assim, pô, eu perdi o horário, cheguei em cima. Todo mundo fala, pô, chegou em cima. Legal. Tá. Ah, no outro dia, pô, eu precisava ficar fora da hora. E aí? Ficou. Ok. Quando você sempre, pô, esqueci a escala. O outro, pô, faltei. O outro, sei o quê. Você vai acumulando e as pessoas passam a acreditar quando for verdade. Tá com um passivo grande, né, Edu? Exatamente. No caso do Arboleda, tem a questão da camiseta, As dele meninas nas falavam férias, muito camiseta de do você, teu Palmeiras. parceiro era grande, cara. É meio como você era lá no ABC. Você era pipa enrolava voada. a menina lá, ninguém Você levava era a sério pipa assim. voada. Crazy Life? 6 horas da manhã, você andando na Avenida Goiás, sem Vida camisa. louca, Sem camisa. lá no Morumbi, na época do Cilinho, o ônibus saía da frente do estádio para Barra Funda. É. Barra Funda estava começando, tinha acho que 1 ou 2 campos só. Mas não tinha vestiários ainda, essas coisas, tudo pronto. Então a gente trocava no Morumbi, vinha para Barra Funda, treinava e voltava para o estádio do Morumbi para se trocar lá. 8 horas tinha que estar dentro do ônibus. Oscar, 3 Copas do Mundo, Careca, Dario Pereira, Gilmar Rinaldi. E o Miller e eu, Sidney e os Compromisso. meninos. Os que estavam começando. Certo. Se você chegasse... Quem é que não chegava, Cida? Se Fala pra você gente. não estivesse 8 horas dentro do ônibus, não adiantava nem pegar o carro e ir para Barra Funda. Não Quem não treinava. deixava? Não treinava, diretamente. Tava errado? Se o Arboleda fosse treinado Compromisso. pelo Cilinho. Tchau, já tinha sido Já mandado tinha embora. ido? Tinha sido mandado embora. Já na primeira, nem agora. É? Não. Se o jogador, um jogador mais experiente, levasse um jogador novo pra noitada, pra balada, tava fora também. Ele mandava embora, não tinha Ixi, conversa. Acho que eu ia cair. Pô, você quer ser jogador profissional e não quer obedecer regra e cartilha? Não tem Mas como. vamos supor que ele apareça. A Arboleda chega lá no CT. Perdão. Pô, vai ter que contar uma história muito triste. É? Vai ter que matar 3 familiares. Sério? Ah, Edu. Será que os caras não vão falar, pô, né, Sumiu e agora? apareceu o vídeo hoje dele em carro, em festa, com os amigos. Pô, Edu, É, né? pô, tem dó, né? Calma. Eu perdoaria, eu acho que se fosse. Ah, é porque você é da galera. Não é, mas às vezes é jogador, pô. Cara, às vezes tá milhão, é muito pô. boleirão, é. Não, mas não é, Prats. É. Não, não é, não tem perdão? Imagina o clube gerido pelo Eduardo Nossa, Manuel. seria uma loucura. Seria uma loucura. Globo em cima. Seria o Hein? Santos, Sabe né, a Edu? história do Maradona, não? Aí, qual Pô, delas? Maradona técnico do Racing Clube. É. Racing Clube, a gente no torneio de verão, São aí? Lourenço, Racing, River, Boca e Independente. E Vélez, Sarsfield. E o Maradona em Buenos Aires e a gente lá em Mar del Plata e o time do Racing lá. E aí os caras estavam com mulherada e cerveja, andando no hotel, no corredor, e ligaram pro Diego. E ele pegou e foi lá e reuniu todo mundo numa sala lá, falou, olha, próxima vez que aconteceu, o que aconteceu? E vocês não me chamarem, vai ter problema. Exatamente. Era outro. Era outro Mas tempo. eu tô absolutamente de acordo, porque se eu descubro que o Edu faltou, pegou, foi pro Sam, me encheu a lata e não me chamou, o problema é isso, não me chamou. Vai chamar que vai... Ah, era do problema pra Pegar. TV, era Edu e eu. Cara, Acaba com o grupo. Quem sou eu? Não posso falar do Arboleda, cara. Mas é que ele Mas sumiu. você Eu agora nunca não assumi. fala, Roberto tá assistindo, É, Roberto tá eu nunca assistindo. assumi. Graças a Deus, nunca assumi. Às vezes o WhatsApp, porque antigamente não pegava em alguns lugares. Ah, Sinal, né? entendi. Senão às vezes é ruim. Ah, hoje em dia Agora também. Não, agora continua. Agora tá tudo bem, Não, graças Edu, a tem Deus. lugar que não pega, deixa assim. Tem lugar que Vamos não lá, pega. túnel, essas coisas. É mais túnel longo. Quarto fechado pega? Tudo longo, né? É longo. Quarto fechado pega? Quarto muito fechado pega? Edu? Esse aqui gosta, olha lá a carinha dele. Nossa, aqui gosta Vamos, não. você que tá gosta, criando você prova, não. pra você mesmo. Eu não. É. O que nós vamos fazer agora, Marcelo? Me salva aí. Vai mandar um beijo pra vídeo... Roberto e pedir desculpa. Já nós vamos mostrar o Dorival Júnior. Falou? Falou sobre... Agora ele falou aí no final sobre o Arboleda, que é o outro assunto do São Paulo. Como ele falou, era para se apresentar, não se apresentou, está no Equador, ninguém consegue falar com ele. O Rui Costa falou que está tentando falar com ele, todo mundo tentando, e é tudo muito nebuloso nessa questão do Arboleda. A única coisa que não é nebulosa é a recorrência das questões envolvendo o Arboleda, né? Que é um jogador que tem uma vida pessoal muito complexa, que tem uma vida financeira caótica. São Paulo pagou as dívidas dele, não pagou? Não, então. O acordo que fez lá de renovação de contrato? Pagou em luva, né? Está
pagando dívidas parceladas em relação... Essa é uma das questões, eu acho que essa situação, a primeira leitura, o Arboleda está muito pé da vida porque perdeu a posição pro Tolói. Ele nunca foi um jogador de conflito com esportivo, com companheiros, perder a posição ou não sei o que lá. Não é a dele. Agora, a questão da grana tira ele do sério, porque ele tá asfixiado. Ele é um jogador que está encerrando a carreira e que quando encerrar a carreira, ele vai ter que se virar. O São Paulo tentou fazer 1000 coisas com ele nesse período todo. Eu imagino, ainda não é uma apuração final, que essa nova direção, tudo que está acontecendo no São Paulo, tenha feito algumas ressalvas sobre acordos prévios que a instituição fez e talvez tenha mudado as condições com o Arboleda e talvez por conta disso ele pegou o pé, e foi embora. A janela está aberta, a janela está fechada, ele não pode jogar em outro lugar, enfim, deixou o time na mão. Acho também que nessa situação, você vê, né, o São Paulo não tinha contratado um ex-jogador, líder, capitão, para cuidar dessas situações de vestiário, dessas situações particulares de atletas. E a atitude do Arboleda surpreendeu, inclusive, o Rafinha. E agora o São Paulo chegou à conclusão que não dá mais. Agora, o não dá mais é fazer o quê com o jogador com a janela fechada? Né? O Corinthians fez uma coisa com o Martins. Por exemplo, foi por uma rescisão unilateral, pagando algumas... É um caso, não digo que seja um caso semelhante, porque o Corinthians já teve o agravante, mas era uma coisa, meio sumiu, descumpriu regras, voltou com o joelho arrebentado, né? Então o Corinthians buscou uma brecha para rescindir com o jogador, né? Que agora acabou, estavam falando, que acabou de postar contra o Dorival, né? Agora, é uma situação incrível para um jogador que tem 10 anos de clube, né? 10 anos, o jogador mais longevo do São Paulo. E está acabando a trajetória dele de um jeito estúpido. O meu ponto é esse. De verdade, eu tenho dificuldade para entender os profissionais que parecem querer não vai entender nunca. Fazer questão de não sair pela porta da frente quando você constrói uma história bonita no clube. Daquelas que quando você ficar mais velhinho, você vai ser homenageado, você vai voltar no clube, os torcedores vão fazer festa com você, você vai ganhar seu dinheirinho como ex-jogador indo nos eventos. Então, assim, o que o Dudu fez no Palmeiras, eu tenho dificuldade. O cara constrói uma história linda, só ter um pouquinho de paciência, esperar um pouquinho para depois sair numa boa, a não ser que é um caso aí de violência urbana que a gente ainda não está sabendo. Aí vai ser uma outra coisa. Aí a gente pode retirar tudo que nós estamos falando aqui. Tirando um caso assim, que aí foge da esfera esportiva, eu acho que aí é um negócio que eu tenho dificuldade para entender, porque o cara não aproveita de uma história bonita que ele tem no clube. E uma última coisa só. Eu acho que a instituição São Paulo e seus dirigentes, boa parte desses anos, deixou ele muito solto. Ele não foi a primeira nem a segunda. Foram várias pequenas, grandes brechas que você, como ele era um bom cara no campo, você foi aceitando, a ponto, sei lá, do presidente postar foto depois de um título com o charuto, o presidente e o jogador num charuto, fazendo vídeo e foto e tal. Aí eu acho que o jogador numa dessa também se sente ali meio na liberdade de... então acho que o São Paulo não cortou as asinhas, chegou uma hora que... É simplesmente inacreditável as coisas que acontecem no São Paulo. O Arboleda que... Eu sinceramente acho que o problema nem é só ele ter perdido posições, acho que o Arboleda tem outros problemas, a gente sabe, ele vive um caos financeiro, e é engraçado, né? Chega a ser irônico, um cara que recebe 800 mil por mês, quase 1 milhão, ter problemas financeiros, ainda mais com a família dele em tese morando no Equador, onde o custo de vida é bem mais baixo que no Brasil, mas enfim, e se a gente for esquecer isso e focar só no futebol, o Arboleda que perdeu espaço agora seria titular absoluto e poderia cavar novamente a vaga de titular na volta dos zagueiros.
O Lanfranco e o Sabino estão com problemas na batata da perna, se eu não me engano, na panturrilha. O Dória, pelo amor de Deus, o que o cara fez com o Dória demonstrou que o Dória não é atleta para jogar no São Paulo, não é jogador para atuar em Campeonato Brasileiro. Ele pode conseguir jogar na Sul-Americana. Lá ele pode conseguir jogar, agora no Campeonato Brasileiro, muito difícil. E o Tolói, eu não sei se é só eu que tenho essa impressão, eu acho o Tolói lento, pesado. Não sei se gordo é a palavra certa, mas parece que ele tá com o freio de mão puxado. E para um zagueiro não dá. E o Arboleda, ele é um cara que extremamente importante na bola aérea defensiva, na bola aérea ofensiva também tem a sua importância. É um zagueiro rápido também, né? Um cara alto e rápido, tem uma boa envergadura. Quantas vezes a gente já não viu o cara passando do Arboleda e o Arboleda esticando a perna e puxando a bola e conseguindo desarmar o adversário. É um cara que a torcida tem um certo carinho, por mais que ele tenha dado seus problemas no passado. É um cara que tá por mais de 10 anos no São Paulo. É um cara que se doa, que se entrega, que sente a derrota. A gente já viu o Arboleda várias vezes tomando gol, revoltado com o time. É um cara que passou pelos momentos difíceis do São Paulo, mas também foi campeão do Paulista, da Copa do Brasil, da Supercopa. Então, é uma pena tudo isso que está acontecendo com o Arboleda. Eu acho que pelo menos eu acho que é um cara que poderia ter mais alguns anos no São Paulo. Acho que se ele não fosse titular absoluto, ele poderia fazer um revezamento com o Sabino, por mais que o Sabino tenha uma melhor saída de bola. O Arboleda, para mim, é mais zagueiro que o Sabino. Acho até que eu já disse aqui várias vezes que, para mim, o meu time ideal tem o Arboleda. E agora, o São Paulo fez o favor de doar o Ferrarese para o Botafogo. Foi doado. Deu que o Ferrarese também seja, supra-sumo da zaga. O Beckenbauer venezuelano. Não, mas é um cara que pode ajudar, poderia ajudar. Para mim, o Ferrarese é mais zagueiro e joga mais que o Dória. E ou está melhor que o Tolói, que para mim, repito, é um zagueiro que aparenta tá pesado. Dito isso, o São Paulo venceu com autoridade o Cruzeiro no final de semana. A gente tem que ponderar que o Cruzeiro é um time que tá desorganizado, um time com jogadores nomes, mas que não jogam nada, pelo menos não estão jogando, né? Tirando ali o Caio Jorge, uma ou outra peça. O Matheus Henrique também é um cara diferente, mas é o lanterna do campeonato. São Paulo venceu o lanterna do campeonato. A gente tem que ponderar isso. O Roger tá mudando o sistema e ok, né? Ele vai ser autoral agora, mas para mim o principal problema é que ele tá resolvendo uma questão, mudando o sistema e colocando os dois pontas. E o meu time ideal, quando eu soube que o Roger ia mudar, é Ferreirinha e Arthur nas pontas, sem meias, sem improvisar ninguém. Mas aí a gente tem um problema no meio campo. O 10, quem vai ser? O Luciano? O Cauli? O Luciano, a gente vai começar a ver ele participando cada vez menos dos jogos. Menos assistências, menos gols, porque ele não vai se sentir confortável atuando ali. Se ele jogar ao lado do Caleri, o time fica num 4-2-4, com um buraco no meio de campo. 2 jogadores só no meio de campo, o resto são atacantes. E se o Roger tiver peito o suficiente, ele vai ter que tirar o Luciano para colocar o Cauli, que aí você ganha um 10. Aí você ganha um cara para... um 10 de função que eu falo, né? Você ganha um cara para ajudar e para criar e para articular esse time. O Cauli precisa de mais minutos, precisa de tempo, precisa de confiança e precisa de jogos. Eu acho que se o Roger continuar nesse sistema, muito dificilmente o Luciano vai conseguir se segurar de titular pelo sistema. Com 2 zagueiros, com dois atacantes, num 4-4-2, que seja 3-5-2, o Luciano é titular absoluto, porque ele, como segundo atacante, é fora de série. A gente sabe disso. Mas nesse sistema, o time precisando de 10, eu acho que é questão de tempo o Luciano sair do time pela função, pelas características do jogador. Ele não tem um passe primoroso, o Luciano não tem visão de jogo, o Luciano não é um cara dinâmico, um meia que consegue carregar a bola, conduzir a bola. O Luciano é um cara de pegar, dominar, finalizar, talvez fazer uma tabela curta ali. É um cara para estar perto da área, dentro da área, e não no meio de campo. Então o Roger resolveu um problema criando outro. E agora a gente vai ver como ele vai resolver isso. Deixa a sua opinião, deixa seu comentário, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo e valeu.